pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo aqui para o canal. Na verdade, este é o primeiro episódio de mais uma série que vai acontecer aqui no canal. O destino final eu vou contar aqui no decorrer deste vídeo, mas por enquanto o que eu digo para vocês é que eu preciso chegar lá no Oceano Atlântico. Esse primeiro episódio vai começar com um motoacampamento em algum lugar do litoral norte aqui de São Paulo. A moto já está carregada, vou terminar aqui de me arrumar e seguir para a estrada. Acompanhe aí as próximas cenas. Pronto, já estou aqui na marginal do Rio Tietê, sentido ao litoral norte. Essa é uma das saídas de São Paulo que eu não gosto de fazer. Não é das mais seguras, vamos se dizer assim. Agora são 9 horas da manhã de um sábado. Vou aí sentido a Carvalho Pinto. Tem que passar por esse trecho aqui da marginal, passar ali perto do aeroporto de Guarulhos. Mas com a proteção de Deus nada vai acontecer com a gente. E assim eu inicio mais essa série, não só pedindo a proteção para o dia de hoje, mas também para toda a viagem que está por vir, se assim Deus permitir. Eu possa gravar um conteúdo legal para vocês e também aproveitar a viagem. Estou aqui ainda nos ajustes das câmeras. Para quem não acompanhou o episódio anterior, eu fui até o Paraguai, em Pedro Rua Cabalheiro, os meus amigos Esteves e o Ivo. Eu troquei os equipamentos de filmagem, eu usava a Osmo Action 4. Ela não é uma câmera ruim, mas para quem gosta de uma boa qualidade de áudio e não tem muita preocupação com conexão de microfone lenta, esse tipo de coisa, a Osmo Action 6 corrigiu esses problemas. Então eu comprei a Osmo Action 6, comprei também a a DJI 360. Eu não gosto da imagem da Insta XT3, que é a 360 que eu tinha, e essa da DJI parece que a qualidade é muito superior, ou eu que não sabia regular as configurações da Insta. E agora eu estou testando essas 3 câmeras, microfones, áudio, ângulos de imagem, para poder fazer essa série aí com uma qualidade boa. Aqui é o estádio da Portuguesa. Dia lindo, essa semana choveu a semana inteira. Hoje a previsão também é de chuva e muitas nuvens, mas ainda bem que tá esse dia lindo. Matando mais uma vez a saudade desta motoca. E aí no episódio que vem, que será a continuação da viagem, que eu já vou falar para vocês, eu apresento melhor aí as câmeras, onde que eu fixei. Acho que eu posso ir para cá. Moto de alta cilindrada de final de semana pode andar aqui na Expressa. Eu mostro onde eu fixei as câmeras, os microfones. Eu comprei também um microfone novo da DJI, ele é menorzinho, o Mic 3. E aí eu tô com 2 microfones dentro do capacete, 2 microfones sem fio e o microfone com fio. Isso me ajuda muito na sincronização dos takes das câmeras, né? Dos vídeos das câmeras, para fazer essas transições de tela aí que vocês veem. O corredor aqui tem que tomar cuidado por conta dos baús. E tô aí gostando bastante do capacete novo, Shoei Neotech 3, e as vestimentas da máquina. Tudo isso você encontra lá na Nacar, tanto no site quanto nas lojas físicas da Nacar. Você pode comprar qualquer coisa da loja e usar meu cupom de desconto THI Noronha. Lembrando também, viagem é essencial você fazer um seguro viagem. Eu faço da Vitalcard, e se você fizer o seguro pelo link que está na descrição, você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha.
Alguns países agora da América do Sul exigem, né, o seguro viagem. A Argentina me parece que já colocou isso como exigência num decreto deles, mas ainda não está sendo cobrado em algumas fronteiras. De qualquer forma, o ideal é fazê-lo. Vamos, meu filho, acelera ou sai da frente. É moto camping hoje. Eu vou lá para Itamambuca fazer um moto acampamento e marcar opa, é pra cá. E marcar território, marcar um dos pontos da viagem, na verdade, no Oceano Atlântico. Bom, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, que eu tô falando e não tô prestando atenção. É aqui, ó, Ayrton Senna. Vou sair aqui da muvuca e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, tô aqui no pedágio da Ayrton Senna. Uma fila de moto. E é bem estreito aqui a passagem. Quem tá com baú tem que ficar esperto para não sair esbarrando nos cones aqui. E olha a neblina que tá aqui na estrada. Já rodei 57 quilômetros. Agora passar aqui em mais um pedágio. Daqui a pouco eu tenho que parar para abastecer, porque a minha volta... Cadê onde que é moto aqui? Tem lugar certo, será? Acho que não. Nossa. Deixa eu ir pra cá. Acho que aqui passa rápido depois. Na minha volta da viagem do Paraguai, eu rodei uns 200 e poucos quilômetros antes de chegar em casa e acabei não abastecendo antes de guardar a moto. Então já entrou no meio tanque, eu vou abastecer num posto aqui na estrada para poder garantir. É capaz de fazer a ida e a volta com o tanque cheio dessa moto aqui, porque Ubatuba não é longe. Eu já vou ter rodado aí quase 100 km. 92 quilômetros rodados. São Paulo, lá na cidade, um céu azul e sol e esse trecho todo nublado. No chovendo tá bom, né? Se tratando de mim. Ufa. Quanto que tá? 7,19. Só que moto bonita. É uma Royal. Aí onde que eu coloquei, ó, 360. Eu vou descer pela Oswaldo Cruz para ir lá pro camping e na volta pela Tamoios. Pela Tamoios e talvez eu durma em Salesópolis ou em Santa Branca, que é amanhã no domingo, para não chegar em São Paulo à noite ou até mesmo à tarde com essa moto aqui. Aqui nessa região tem bastante lugar interessante para acampar. Tem um lugar que eu fiz um moto acampamento na comemoração dos 100 mil inscritos do canal, em Natividade da Serra. Fica tudo aqui na serra, sentido Ubatuba, Caraguatatuba. E esse daí dos 100 mil inscritos fica bem do lado de uma represa. Daqui a pouco aqui eu já estou saindo dessa rodovia Carvalho Pinto e vou entrar aqui no acesso para Oswaldo Cruz. Acabou, pista dupla. Rodovia Oswaldo Cruz. Passando aqui na região de São Luís do Paraitinga, uma cidade histórica. Teve um ano aí que teve uma grande tragédia de inundação, mas agora eu acho que já está tudo reestabelecido. E olhem essas serras aqui, coisa linda de Deus.
Será que vai dar praia hoje? Ah, não sei não, viu? A minha sensação é de que quando começar a descer a serra, as nuvens vão estar represadas lá do lado de lá da serra. Tomara que eu esteja enganado. E olhem aí o clima de serra. Neblina, frio. Estamos aqui a 900 ao radar. 977 metros de altitude. Tem uma moto me seguindo faz tempo já. Seguindo, de repente também tá fazendo o mesmo trajeto que eu, né? Mas não me ultrapassa. Eu coloquei aquela função de estabilizar o horizonte na câmera do capacete. Vamos ver se surte algum efeito legal. Tô testando tudo. Esse aqui é o Parque Estadual Serra do Mar. E começou o zigue-zague. Aí. Vamos ver se tem bastante calota perdida aí nas curvas. Aqui é bom para colocar o freio motor para funcionar. Tem moto que não aguenta, né? A Lander, que é de baixa cilindrada, o motorzinho esguela quando você põe uma segunda, primeira para ela segurar o peso do motor. Olha que coisa linda. Coisa linda de Deus. A Serra do Mar. Uma cachoeira. Mas cuidado com a estrada pode estar lisa, né? Acho que fizeram a limpeza das calotas. Apesar que hoje em dia acho que não tem muito carro com calota, né? Ó, Serra do Rio do Rastro. Sabor Serra do Rio do Rastro. Aqui já pertence a Ubatuba. Já passei na divisa São Luís do Paraitinga, Ubatuba. Tô de segunda aqui, ó. Vamos pôr uma primeirinha. É, faz tempo que eu não passo aqui mesmo, viu? Deve fazer pelo menos uns 4 anos por aí. Eu vou parar num ponto aqui do mar que se chama Praia Vermelha. Ali eu vou explicar para vocês a viagem que está por vir, ou melhor, que já começou. Este é o primeiro episódio. E barulhinho bonito que tem esse motor. Motor Rotax. Um dos últimos que foi usado na F800. Quer dizer, foi o último, né? Depois veio a 850 com um motor de outra marca. Não sei se é Locin, se é próprio da BM. Mas esse aqui é Rotax, motor austríaco. Verifique os freios. Belo lugar para verificar o freio, né? Se vira aí, motor. É com você. Eu não vou ficar segurando o freio, não. Você é grande, você aguenta o peso da moto. A primeira ele segura. A de segunda ela já se solta mais. Ah, até que enfim, eu pensei que eu não ia ver calota, ó. Tem duas ali.
e fim de serra. Estamos a 100 metros de altitude, daqui a pouco já estaremos no nível do mar. A temperatura já aumenta. Aí, ó, bem-vindos a Ubatuba. Chegamos aqui na rotatória, aqui para a esquerda Ubatuba, Paraty, para a direita Caraguatatuba. Vamos pegar aqui sentido Paraty, só que nós vamos parar antes, né? Na praia de Itamambuca. Olha, eu acho que logo logo o marzão vai aparecer, hein? Vamos ver se aqui eu já consigo observar. Eu acho que é aqui, ó. Aqui já vai aparecer o marzão. Praia Vermelha. Tá lotado. Bom, então cheguei aqui no Oceano Atlântico. Motoca, o mar e eu. E aqui inicia-se uma nova viagem para o canal e vocês vão descobrir agora. Olha só. Olha que engraçado, aquela moto que estava no posto tá aqui também. Era ele que estava me seguindo. Será que é? Deixa eu ver, tem um cara ali. Areia fofa aqui, ó. Ei, rapaz! Ei, você que tá com aquela... Ah, o meu chapéu! O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo aqui, meu? Vamos Não lá. acredito, você tava me seguindo. Você percebeu? Eu vi que a moto não me ultrapassava. Rapaz. Eu tava disfarçado. Eu não vim de Teneré dessa vez. É, mas esse chapéu aí entregou, pô. Ô, pessoal, brincadeira, né? A parte. Agora, eu vou revelar duas coisas aqui. Primeiro, que a viagem inicia-se a partir da marcação desse ponto aqui, que é o Oceano Atlântico. Antes de contar o ponto final da viagem, nós vamos contar o que esse cara está fazendo aqui. Bom, pessoal, então vamos lá à explicação. Durante a volta da nossa viagem lá da Transamazônica, na última etapa mais ou menos, né? A gente conversou sobre as próximas viagens. Então até então o Le Capel ia fazer só a viagem da Transamazônica e ia voltar para a vida dele. Aí eu fiz uma proposta indecente para ele. Eu falei, bom, já que nós fizemos uma viagem com duas motos antigas, o que você acha da gente fazer uma outra viagem dessa vez, mas com motos não tão antigas assim, né? Porque afinal a minha é 2017, o ano que vem ela vai fazer 10 anos. E a sua? A minha é 2019. Aí, a dele é até mais nova do que a minha. E aí ele ficou de pensar, aí o tempo passou, chegou a data da viagem, eu falei qual que iria ser a viagem para ele, que eu já vou explicar aqui para vocês. E aí a gente não pode ser hipócrita nessa hora, né? A nossa parceria deu muito certo em relação aos costumes, né, de cada um, mas as motos a princípio elas são incompatíveis. A minha moto é 800 cilindradas e a do Lê é 411, refrigerada a ar. E a viagem que nós pretendemos fazer, vamos ter aproximadamente 19 dias para ir até o Oceano Pacífico. Então não é simplesmente chegar no Pacífico. Dentro dessa viagem a gente vai fazer uns zigue-zagues aí muito loucos e assim, a constância na viagem importa. Então qual que foi o combinado? Que a gente faria essa viagem de chegada aqui no Oceano Atlântico para avaliar como que seria o desempenho das motos rodando junto.
apesar da minha moto ser 800 cilindradas, eu não ando com ela no limite, eu ando a 110, 120 por hora. E a moto do Lê anda aproximadamente bem a que velocidade? A velocidade de cruzeiro ideal é 100 por hora, aí eu consigo andar até 110 bem. Só que a hora que eu chego, por exemplo, 115 já é a faixa vermelha, então já é o limite. Eu não consigo manter isso por muito tempo. Consigo fazer um tiro, uma ultrapassagem, por exemplo, mas aí eu tenho que voltar para o 110, 100. Então é isso que a gente está avaliando nessa vinda. É assim, né? O que eu vou falar? A hora que ele fez a proposta, meu primeiro pensamento, falei, eu vou, né? Só que a gente tem que ser razoável, como o Thiago falou, a gente precisa ser razoável e entender as condições da viagem. Então a moto é o que a gente está avaliando principalmente agora nessa vinda aqui no Atlântico, que é dentro do nosso estado, né? Então relativamente fácil. E aí amanhã a gente já vai ter uma avaliação melhor dessa condição e a gente vai decidir o que a gente vai fazer. A princípio, tá indo bem. Só que não é assim, pegar e fazer um dia e achar que tá tudo certo, né? Precisa pensar, né? Qual que é a diferença de uma viagem aqui? Da minha casa não dá nem 300, para o Lê dá um pouco mais. Mas, como eu disse, em 19 dias, quais são os pontos, assim, críticos para uma viagem dessa que a gente quer fazer? A travessia do Chaco, que é um lugar quente, uma reta sem fim, e aí força a moto, no caso a dele que tem menor cilindrada. Mas eu estava comentando que não é porque eu ando a 120 que se eu andar a 110 isso vai prejudicar em alguma coisa, isso não vai prejudicar em nada. Então dá para fazer essa tocada a 110 tranquilo e eu também não corro muito. E aí a ideia da viagem é a seguinte, marcar a presença aqui no Oceano Atlântico. A ideia inicial era fazer a rota bioceânica, que tem uma fronteira com o Paraguai lá em Porto Murtinho, já estive lá. Aí eu comecei a estudar melhor a rota, só que essa rota ainda não está 100% concluída. E tem passo que só passa caminhão, então, ou seja, eu não ia conseguir fazer essa rota original de ponta a ponta, ela começaria, né, em Santos. Aí o que eu pensei? Vou criar a minha própria rota bioceânica. Então eu escolhi aqui em Ubatuba para marcar o Atlântico. Nós vamos voltar para São Paulo, vamos conversar ainda para decidir direitinho se vai dar certo ou não. Da minha parte já deu, agora vai depender dele aceitar ou não. Joguei a bomba para você. Eu percebi. E aí a outra etapa, nós vamos sair de São Paulo, ó, já incluí ele, nós vamos sair de São Paulo até Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu atravessar até Assunção, de Assunção pegar o Chaco Argentino e a gente chega no primeiro passo de fronteira Argentina-Chile, que é o Passo de Rama. Aí a ideia é seguir até Antofagasta, aí descer, beirando o mar, voltar pelo Passo São Francisco para a Argentina, depois descer, voltar pelo Passo Agulha Negra e depois descer um pouquinho mais pelo Chile e voltar pelo Passo dos Libertadores e assim concluir a viagem para casa. Vai dar aproximadamente 10 mil quilômetros. É bastante. Em 19 dias. E que mais? O que eu acho Dá uma média de 500 por dia, só que pelo roteiro que eu programei tem 2 dias de parada. Então vai ter dia que a gente vai acabar rodando 800 mil quilômetros. O que me fascinou nessa viagem, né? Uma é fazer os 4 passos, que isso é muito legal. Eu estive assistindo os vídeos do pessoal que já fez, o próprio Thiago fez parte deles, né? Então essa passagem da cordilheira é muito legal, vocês vão achar sensacional essa viagem, a hora que ela começar a chegar nessas partes. E o próprio fato de ser um trajeto, vamos dizer assim, praticamente inédito, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito esse pensamento de ir do Atlântico ao Pacífico. É verdade que a gente não consegue fazer a rota que está sendo... A bioceânica original. Está sendo preparada para ser assim, né? Como via rápida de transporte. Mas é um planejamento muito legal em cima de atingir os 2 extremos, né, do nosso continente, que é o de leste para oeste, que é o Atlântico ao Pacífico. Bom, e a ideia é essa. Então agora nós vamos sair daqui, dessa praia, ir lá para Itamambuca, acampar. E aí amanhã a gente inicia o retorno para São Paulo e aí vocês vão ficar sabendo aí da nossa decisão final, não é isso, Lê Capel? É isso daí. Agora vamos mostrar melhor a moto dele, que a minha você já conhece. Bom, a palavra então está com o mestre.
Fale-nos aí sobre a sua motoca. Que moto que é essa? Quantos quilômetros que ela tá? Esse título mesmo acho que não serve para mim não. Ó, essa é uma Himalaia 2019, é uma série especial, é a primeira Himalaia que vem para o Brasil, ela chama Slit por causa da pintura. Então os detalhes que tornam ela especial, ou uma edição especial, é a pintura, esse tipo de grafismo. Aqui essa plaquinha Royal em cromado. Ela tem o escapamento total em inox, desde a curva até a ponteira, ele é inteiro de inox. E um outro pequeno detalhe que faz a parte da edição especial é o Himalaia escrito aqui em baixo relevo na lateral. O que eu fiz nessa moto? Essa moto eu já tenho há algum tempo, mas ela estava parada, então eu achei necessário fazer um serviço no cabeçote. Então eu desmontei toda essa parte de força do motor e fiz um trabalho no cabeçote para ele trabalhar um pouco mais frio, sendo que ela tem um histórico de superaquecimento. Essa moto já foi remapeada, um mapa tropicalizado para a nossa gasolina, mas mesmo assim eu fiz um trabalho para ver se eu consigo melhorar a temperatura de trabalho dele. Melhorou porque eu já tinha viajado com ela perto dos 45 graus, que é o limite, e agora eu fiz a maioria do trajeto em 30 e nas partes mais quentes aqui é 37. Eu instalei um farol de milha. Outro detalhe que faz parte da edição especial, essa bolha é mais alta. Instalei um suporte para GPS, eu estou usando aqui um celular como GPS. Deixa eu ver se eu lembro mais algum detalhe. O afastador já vem nela? De alforge? Não vem. Eu comprei, isso aqui é pronto, né? Na verdade eu comprei de um amigo, afastador de alforge. E eu fiz o suporte de mala, eu não quero usar baú nela, né? Eu acho que interfere muito na dinâmica da moto, então eu fiz um suporte para malas, então eu uso tudo mole. Vocês já viram essas malas? Elas estiveram lá na Transamazônica. Aqui está a minha barraca, as coisas que eu trouxe para a moto e a minha bagagem. Eu fiz, aí vou falar assim, quase deu certo, mas eu fiz um lubrificador automático. Semi. Não, o seu é automático? O meu é automático, porque eu abro a válvula. Eu abro a válvula e aí eu determino, tava funcionando uma gota a cada 20 segundos. Só que o que aconteceu? Estourou a fixação lá da ponteira, eu perdi a ponteira, ela ficava bem no meio do elo, lá pro lado de baixo, dentro do elo. Aí eu perdi no trajeto vindo pra cá, mas isso aqui eu vou aperfeiçoar. A princípio eu achei que vai ajudar muito a hora que ele funcionar bem. É uma coisa que eu não tenho que me preocupar com lubrificação, eu saio já lubrificando. Um dia ele aprende que quanto mais simples, melhor. A minha já tá faz tempo, é com garrafinha de Coca-Cola. Ele foi inventar de fazer um bico no torno, torto e não sei o que, ó. Tá aqui até hoje, ó. Minha garrafinha de Coca-Cola e a mangueirinha que dispensa o óleo direto aqui na coroa. São pequenos detalhes, tem gente que fala assim, mas precisa? Precisar não precisa, só que na viagem você sai de manhã e durante o próprio trajeto você lubrifica a corrente. Você não tem que pensar nisso antes de sair. Não tem que chegar cansado de viagem, pensar em lubrificar, limpar. Então durante o trajeto você aperta algumas vezes ali o botão. No caso dele ele regula a saída e já vai lubrificando e limpando automaticamente. Então agora vocês perceberam as duas motos, né? Então uma Himalaia 411 cilindradas para uma F800 cilindradas, existe uma grande diferença. Inclusive a moto é refrigerada a ar, né? Então alguns detalhes, né, que tornam a questão da gente avaliar. Por exemplo, é um motor a ar a 90 graus sem defasagem. A única modernidade que ele tem em relação ao projeto original, que era da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, é que esse motor é injetado, né? Ele foi concebido com carburação, mas aí no meio do processo, antes de lançarem a moto, passou para uma injeção. É uma injeção simples, mas ele é um motor injetado. Então é isso que a gente vai avaliar nessa vinda ao Atlântico, né? Se a gente consegue compatibilidade entre as duas motos para fazer a viagem. Se der certo, eu vou ficar muito contente. Se não der certo, eu já estou contente aqui. Porque vocês acharam que eu tinha desistido? Não, não desisti. Eu estou tentando de novo. Vamos ver o que vai sair. Acompanha aí as próximas cenas. Vamos agora lá para o acampamento. Bom, então agora que vocês já sabem da dupla dinâmica, vamos seguir até o camping. Tá 4 km daqui. Pensei até que tivesse mais longe.
Contem aí o que vocês acharam da novidade. Vocês tinham desconfiado na hora que eu mostrei a moto pela primeira vez? Ou eu consegui disfarçar bem? Essa é uma limitação. Eu não ando rápido com essa moto. A velocidade que ele diz que anda é a que eu acabo andando. Tem que ver mesmo limitação mecânica quanto a parte do Chaco, que são muitos quilômetros num lugar quente. A cordilheira, apesar que a cordilheira não é um dia que se pensa em rodar rápido, é contemplação, mas provavelmente a moto dele vai perder um pouco de desempenho. Bom, agora eu vou sair aqui da Rio Santos e entrar sentido ao camping Tio Gato. Tem um que fica lá em Tamambuca, só que é umas pedrinhas que tem no chão, é bom também, mas eu acho que estraga a barraca. E como eu já fiquei lá, eu quero ver como que é esse outro aqui. Aí, ó. Aí tem que fazer a travessia de um rio com uma balsa na parte interna do camping para poder ir pro lado da praia de Tamambuca. Valeu! Pessoal, aqui sai R$70 por pessoa. Uma estrutura legal, parece, viu? Tem uns quartos ali também, ó. E aqui no fundo é o rio. Eu vi esse camping quando eu vim de caiaque lá do outro acampamento até a praia. Olha aí o rio. E aí, Lecapel, qual é o lugar que você escolhe? Tem um lugar aqui, ó. Tem energia. Bom, então chegamos aqui no camping, estamos avaliando o lugar do camping, se vai ser aqui mais perto do rio, se vai ser mais para cima, mas por enquanto a barraca vai aguardar porque nós estamos com fome. Vamos almoçar e depois a gente decide onde que as coisas vão ser instaladas. Não é mesmo, Lecapel? Sim, senhor. Meu filho Thiago. Agora todo lugar que ele chega vai fazer cadastro, é meu pai. Então, eu nem explico mais. Bom, já almoçamos, matamos a fome e decidimos sair dali, que é a beira do rio, e vir para essa parte aqui, que é um pouco mais firme e também provavelmente é um pouco mais... tem menos mosquito. Essa árvore aqui, ó. Parece aquela da Amazônia. Aqui no camp tem uns pontos de luz, energia, lâmpada. Vamos ver se ainda dá tempo de ir até a praia de Tamambuca. Tem que atravessar esse rio aqui, ó. Só que tá sem a balsa, que deu uma enchente e o cara disse que a balsa foi pro brejo. Vou montar a barraca aqui, ó. Nova entre aspas. Essa é da... sim. É de qual marca que é? É da mesma que a minha, da Aztec. É novinho.
E agora, José? Dá até tontura a hora que levanta. 40 a mais e 50 a mais. O meu da tontura é mesmo normal. Aí, ó. Saiu. Barraca montada. Eu sem fôlego. Tem aqui uma tomada. O semidoso também já montou a dele ali, ó. Tá esbaforido. Intriga dos mais jovens. Daqui a pouco a gente vai pro rio, pra praia, sei lá pra onde. Bom, agora nós vamos atravessar aqui o rio e ir lá pra praia de Tamambuca. O Capel disse que era surfista, mas ele nunca ouviu falar nessa praia aqui de Tamambuca. Vai surfar? Eu só surfo em Nazaré, em Portugal. Ah, tá. Entendi. Esse rio, uma vez eu desci de caiaque, fui até a beira da praia lá. Ixi, será que tá solto? Ah, é porque chegou desse lado. Ele tem que ter margem para chegar até lá. Não é corrediça. Descobri a praia de Tamambuca. Encalhar. Não entrou ainda? Eita, nós. Vou te ajudar, vai. Segura aí. Oi, balançou. Vai me derrubar. Vai, navegante. 15 graus a este bordo. Sabe o que é este bordo, né? Vamos lá, 15 graus a este bordo. Com vento de proa. 15 nós. Eu ouvi falar em vento noroeste. Não. Vento noroeste, os barqueiros assustam. Para quem já atravessou o Cabo Horn, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Gibraltar, Passo Meyer. o Passo Meyer. Meyer ou Meyer? E agora? Meyer ou Meyer? É Meyer. Meyer. Eu acho que é Meyer. Bom, atravessar esse riozico aqui não é nada. Quero ver caído do outro lado ali. Olha a cor da água. Limpíssima, ó. Olha a cor dessa água. Limpíssima, dá pra ver o fundo. E olha que tá meio nublado, chuva, tá sem luz do sol. Olha o camping daqui, ó, como é bacana. Olha lá que legal. Vê se vocês gostam dessa paisagem. Itamambuca, chega aqui? É. Itamambuca. E aqui é o camping do Tio Gato. Tio Gato. Nada referência quanto a beleza. Vai, puxa Tio a Gato, corda segura, aí, segura, Tio Gato. Bom, essa travessia é porque do lado de lá não tem como chegar até a praia. Então a gente atravessa o rio e aqui nós vamos pegar o acesso para a praia. E o fim de trilha. Atravessamos o mangue, né? É. Aí ela achou um lore que eu gostei. Parecido com aquele que a gente tomou só cada outro dia. O sabor, tá? Uhum. Aí, pessoal, Não, praia de Itamambuca. Você achou que a gente vinha aonde? Não, porque ficou com aquela história. Ah, vamos no Atlântico. Agora que eu me toquei que eles vieram na praia. E o rio sai ali, ó.
aquele rio que nós Se a gente atravessamos. viesse de caiaque, ia parar ali. Tá cheia a praia aqui. Ó, agora a gente entra no Atlântico aqui. Eu quero ver a hora que chegar lá no Pacífico, se você vai ter coragem de entrar. Ó, eu já contei pra vocês, vou contar pra vocês, né? Que eu tô montando um roteiro do Apocalipse. Esse roteiro, eu vou contar só uns pedaços. O roteiro do Apocalipse inclui passar o ramal de Manicoré. Quem sabe, já entendeu. Quem não sabe, vai procurar. Depois nós vamos atravessar o Estreito de Darien. Antes do Estreito de Darien, o Passo Maier. E por fim, quando chegar no Ártico, nós vamos entrar no Ártico. Tem um monte de gente que vai lá no Ártico e não entra na água. Então entrar um dos 5 oceanos, que é o Mar Ártico, é um feito que não pode ser deixado de lado. Então entrar no Pacífico e entrar no Atlântico, eu diria que ainda é fichinha perto de entrar no Ártico. É um loroteiro de primeira. Nem no Atlântico ele vai entrar. Tá bom. Agora entra na água, hein? Você vai entrar? Eu vou. Agora é minha vez. Ei, que água gelada. Aí, ó. O Lecapel tava lembrando aqui, a última vez que nós entramos no mar foi lá em Canoa Quebrada, no Ceará. E agora estamos aqui, ó, litoral norte do estado de São Paulo. A maré tá com correnteza a praia aqui. Bom, banho no Atlântico tomado. Agora vamos ver se a gente vai ter coragem de entrar no Pacífico, não é mesmo, Lecapel? Vamos. Agora vamos voltar pro camping aqui, até que é perto. É um pedacinho da rua aqui só e depois é só aquela travessia do rio. Então não pode deixar para voltar muito tarde, porque senão tem que entrar aqui no mangue. A praia tá logo aqui, ó. E aqui tem a trilha. Olha que dia lindo, quem diria, hein? Eu imaginei que ia chover. Quem diria que a gente pegaria um dia tão bonito assim? É. Semana inteira chovendo em São Paulo, São Carlos também. Mas isso, ó, vou colocar isso na minha conta. Sou eu que levo o sol. O Thiago leva a chuva e eu levo o sol. É, então teve um equilíbrio, daqui a pouco chove um pouquinho. Vamos lá, semiduzo. Eu puxei na ida, agora você puxa na volta. Aí, ó. Força que hoje você não fez seus 16 km de bike. Verdade. Tava pensando nisso agora há pouco. A bike hoje miou. O atracamento vai ser violento, seguro. Obrigado, senhor. Chegamos no aposento. Chegamos no camp. Agora tomar um banho e decidir qual vai ser a janta. Tem mosquito, hein? Tragam repelente. Bom, eu coloquei o colchão cheio aqui na barraca a hora que nós chegamos e agora que eu fui ver ele já estava murcho. Aí eu fui olhar mais ou menos onde que era. Quem assistiu os vídeos antigos do canal vai lembrar que eu comprei esse pedaço de manta asfáltica lá em Miranda, no Pantanal, e eu colei num acampamento. Primeiro, para descobrir o furo, eu entrei com um colchão numa piscina, descobri que era aqui, e agora eu vi tá vazando nesse remendo aqui, ó. Então eu vou cortar mais um pedacinho dessa manta asfáltica com a ajuda aqui do meu canivete, dar uma esquentada e ver se eu consigo colar, porque senão eu vou amanhecer no chão, literalmente. Aí, ó, aqui a minha cadeira velha de guerra, ó. Aqui tinha furado e a vareta tava passando direto. Aí eu coloquei um cano aqui, ó.
por enquanto tá aguentando firme aí. Remendo substituído. Vamos ver se vai durar. Dei uma esquentada aqui na manta asfáltica para dar uma derretida. Vou colar aqui. Olha aí, não é que anoiteceu? Eu tava conversando aqui com o Lecapel e caiu a noite. Agora vamos jantar. Tem um lugar aqui perto que serve janta. Depois dormir e amanhã levantar acampamento e seguir para casa. Bom dia, meu povo. Eu fico no limite nessa barraca aqui, ó. O pé encosta ali na tela. E aqui também, a cabeça encosta na tela. Mas é uma barraca boa. A boa notícia é que o colchão segurou, continua cheio. Então era o remendo lá do Pantanal que soltou. Ainda bem que eu tinha um pedacinho da manta asfáltica. Eu consegui arrumar de novo. Ela não tem muito espaço aqui, ó, fora da tela, mas já dá para guardar alguma coisa. Vamos ver como que tá o tempo. Olha! E aí chegaram os carros ontem aí, ó. E ali é o rio. Cadê a moto? A moto. Aí, ó, pra quem tem curiosidade do tamanho da barraca, aqui, ó, uma pessoa. Ainda dá pra jogar as coisas ao redor. Bom dia, Lecapel. Bom dia. Agora o cara virou influenciador e ele quer tirar umas fotos caprichadas da moto dele. Vamos tomar café, ó. Ui. Se você quiser, tem uns cogumelos aqui, ó. Olha que chique, pessoal. Aí bota fogo aí, Lecapel. Bom dia, bom dia. Em cima mesmo. Em cima? É? Aí já pus a água. Mas tá bonzinho, não tô enxergando. Não. E eu esqueci o copo. O que eu vou fazer? Cacei uma lata no lixo e vou cortar. Vamos ver se vai funcionar. Segura aqui, Lecapel. Tá filmando? Tá. Tá filmando? Eu falei assim, ele foi buscar uma lata. O que ele vai fazer com uma lata? Aqui, ó, mas o cameraman presta atenção. Ó. Vai se machucar e cortar o dedinho, hein? Cortar a boca, né? Meu Deus, ó. A magarvice que ele tá fazendo. Esse canivete aqui corta até pensamento. Rapaz. Agora eu vou lavar meu novo copo pra fazer café. Mas esse aqui tá chique demais, ó. Esse biscoitinho.
Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. O bom do contrato do mecânico que eu coloquei uma cláusula que ele tem que fazer tarefas adicionais. Olha aqui, ó, nesse escuro aqui, ó, é um jacaré aqui. Vou fazer um jacaré pegado. Na verdade, como agora não vai ter mais a função de mecânico, que a minha moto não quebra, tem que distribuir, tem que colocar outras funções para justificar o salário. Já vi muita gente falar esse tipo de coisa e morder a língua, hein? Verdade. Bom, se acontecer aí você vai cumprir teu papel de mecânico. Olha o jacaré aqui, ó. Fica com graça que ele vai te pegar, ó. Bom, a gente ia almoçar e o lugar que tem aqui perto tá fechado. Aí gentilmente o rapaz aqui do campo falou, pega as bikes e vai lá pro lado de Itamambuca, pega a estrada aqui e lá tem um lugar que vende um PF bom. E é isso que nós estamos fazendo. Ah, casa container. Aqui na frente é a estrada. Via. E essa aqui é a Rio Santos. Indo reto aqui vai lá para Paraty, Angra dos Reis e o Rio de Janeiro. Quem diria que pegaria esse sol? Choveu a semana inteira, previsão de chuva. E hoje demos essa sorte de pegar o céu aberto. Olha o rio que passa lá no campo, Rio Itamambuca. E aí desse lado de cá não tem muita opção de restaurante, né? Olha lá. Aí aqui à direita é a entrada para a parte mais movimentada de Itamambuca. Aí a ideia depois do almoço levantar acampamento e seguir para alguma cidadezinha perto de São Paulo. Aí pode ser Salesópolis ou qualquer outra aí no caminho, para amanhã, segunda-feira, chegar em São Paulo na parte da manhã. Aí passando a guarita, tem uma guarita aqui para entrar em Itamambuca, a estrada tá ali. Paramos as bikes aqui, ó. Tem uma North Shore, bem de prato feito aqui. Vamos almoçar. Olha o capricho. Bom, e chegou a hora de levantar acampamento. Vamos montar as coisas aqui para poder pegar a estrada. Aqui é um camping bem bacana, tem lugar para comer aqui perto. Esse um pouco mais distante, mas eles emprestaram a bike. E o rio aqui na frente, muito próximo à praia. Barraquinha aqui eu gostei, é para... Agora eu não me lembro se é para uma pessoa ou para duas, mas
eu fico bem apertado aí, vocês viram aí no vídeo. Vamos levantar acampamento e pegar a estrada. Uma das coisas que eu achei legal essa mala tanque aqui é que cabe a garrafa de água aqui dentro. Gostei, pô. Antes tinha que abrir o baú para pegar a garrafa. Pronto. Acampamento levantado. Vamos seguir. Ixi, tolou. Nós vamos fazer um caminho agora seguindo por Caraguá, subir a Tamoios. Bem legal o camping aqui, viu? Valeu! Falou, obrigado! Agora são 14 horas e 25 minutos. Vamos rodar em entre 130 e 160 quilômetros. Ainda não decidimos aí a cidade que nós vamos ficar. Para amanhã terminar o restante até São Paulo e o Le Capel até São Carlos, que nesse caso vai dar um pouco mais de quilometragem do que para mim. E aqui é a Rio Santos. Direita Paraty. Oba. Que Deus abençoe a trajetória do dia de hoje. Agora está marcando 28 graus, temperatura agradável. Nós vamos passar aqui agora em frente à Praia Vermelha, onde nós marcamos uma das pontas da viagem. Olha ela aqui, ó. Desse lado não dá para ter a mesma visão do que de quem vem. Nós saímos ali da Rio Santos, ainda em Ubatuba, depois da Praia Vermelha. Eu peguei essa estradinha aqui, que eu nunca tinha passado por aqui. Vai cair lá na praia. É uma serra. Acho que ainda tem uns 8 quilômetros até chegar. Dá uma cortada, em vez de ir pela beira do mar, passa por essa serrinha e sai lá na frente já. É bonita a estrada. Lembra aquela Serra de Cunha. Uma cachoeira. Aí, ó, calçamento. Que péssima escolha ter vindo aqui por Caraguá. Tá tudo parado. Eu acho que uns 20 quilômetros já nesse trânsito. Deve faltar mais uns 19 para chegar na Tamoios. Era melhor ter ido pelo Oswaldo Cruz mesmo. Marzão verde, ó. Não sei nem qual que é o nome dessa praia. E aqui é a rodovia dos Tamoios. Nunca passei por esse trecho aqui. Já desci pela Tamoios antiga. Acredito eu que não passava por esse acesso aqui. Parece que aqui também tem aquele pedágio eletrônico. Decidimos ficar ou em Salesópolis ou em Santa Branca.
Já é uma saída aqui da Tamoios para a esquerda, aí dá acesso a Salesópolis. Aí chegando lá a gente vê se acha hospedagem, se achar fica por lá, se não segue. Agora nós vamos sair aqui da Tamoios e pegar a estrada que vai para Salesópolis. É aqui, ó, saída 55. Que dia lindo! 4h15. Tem uns braços de represa que passam nessa parte aqui da estrada. Ó a Himalayan 411 do Lecaperitz. Que motinha charmosa, hein? Estamos a 20 km de Salesópolis. Olha o túnel de árvores. Que bonito, não? As curvinhas bonitas aqui, ó. Para quem gosta de fazer curva, é a estrada ideal. Aqui é perigoso vir quem tá começando a andar de moto e se empolgar nessas curvas aqui. É facinho de passar reto. Antes de viajar, de fato eu vou precisar trocar o pneu dianteiro. O traseiro tá com aproximadamente 8, 9 mil. Esse vai ficar no limite. Eu já rodei 17 com esse pneu. E a viagem aproximadamente vai ter 10 mil. Agora o dianteiro tá bem desgastado. É o mesmo pneu das Guianas e da Venezuela que tá na moto. Já deve estar com 20 mil. E sejam bem-vindos a Salesópolis. Aqui fica a nascente do rio Tietê. Eu já vim aqui uma vez. Vim com a Lander, mas eu não filmei para o YouTube. Devo ter colocado alguma coisa no Instagram. Já faz tempo já. E outra coisa que eu fiz daqui, sai uma estrada chamada Estrada da Petrobras, que vai lá para Caraguatatuba. Eu fiz de Lander também, uma estradinha de terra com muita pedra. Hoje eu creio que não seja mais possível descer de moto. Parece que ela está liberada só para bike. Chegamos aqui em Salesópolis e, para não perder o costume, o Lecapel está fazendo a função dele, que é perguntar onde que tem hotel ou pousada aqui na cidade. Aqui parece ser legal, ó, tem lugar para comer. Vamos ver se tiver alguma coisa aqui por perto, a gente já fica por aqui mesmo. Bom, chegamos aqui na pousada. Aí, ó, aconchegante, R$160. E tem lugar para comer aqui perto. E garagem. Um talo aqui. O pessoal pergunta aqui que você come quando chega no lugar. Então chegamos no hotel, na pousada ali, deixamos as coisas e no posto de gasolina que a gente parou a primeira vez, nós vimos que tinha aqui espetinho. Olha só o capricho. Tá bom pra vocês? Pra mim tá. Pessoal, chegou a hora. Vamos partir aqui de Salesópolis. Eu vou para São Paulo e Lecapel vai para São Carlos. Como eu disse no decorrer do caminho, o semidoso é sistemático. Ele não vai dar a resposta agora, se ele vai ou se ele não vai. Quais são as suas palavras para o público que vos assiste? As palavras é que vocês devem assistir a viagem. Tudo que a gente já definiu vai ser muito legal. Se eu for ou não, é só um detalhe, mas a viagem vai ser muito legal, vocês têm que assistir. E a resposta, se eu vou acompanhar o Thiago nessa viagem ou não, vocês vão saber no próximo episódio. Então tá bom, né? Não vamos contrariar.
Acompanhem as próximas cenas, a gente chegando em casa. Estamos gravando esse vídeo aqui em Salesópolis, porque na estrada vai ficar um pouco mais difícil de parar. Eu tenho que chegar cedo lá em São Paulo, então vamos seguir aqui. Faltam 110 quilômetros para mim e para o Lê deve faltar uns quase 400, né? 407. E é isso aí. Boa viagem, bom retorno. Obrigado Mande por tudo. notícias, hein? O Lecapel vai sair por aqui agora. E no episódio que vem, tanto vocês quanto eu descobriremos o desfecho dessa decisão de Lecapel. E sejam bem-vindos à Selva de Pedras, mais uma vez. Dessa vez entrando aqui pela Carvalho Pinto, na marginal do Rio Tietê, daqui a alguns quilômetros. Já estamos bem perto. Daqui a pouco eu tenho que sair aqui da Express. De final de semana a moto pode andar. Moto de alta cilindrada, se eu não me engano, acima de 500 cilindradas pode andar na marginal via Express. Agora de dia de semana não pode. Então daqui a alguns quilômetros eu tenho que pegar para a pista do meio ou a local. E começou o furdunço, ó. Trânsito. Tem uma ambulância aqui na frente, ó, tentando passar. E tá aí, ó, mais uma etapa da viagem concluída. Motoca em casa. Agora é preparar pra Ponta do Pacífico. Valeu aí por vocês terem acompanhado, espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreva e me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha. Valeu e até o próximo vídeo.